Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio do canal Ciquetron, certo? Bem, nós estamos aqui comentando, né, as várias entrevistas. Nós vamos comentar essa semana as várias entrevistas que são feitas no Jornal Nacional. Inclusive é por isso que eu não fiz a aula de hoje do curso de apologética clássica, porque todo mundo está só querendo saber de uma coisa, que é a entrevista do Jair Bolsonaro, certo? Bem, o Jair Bolsonaro tratou ali de 5 temas, em grande parte, né? E o William Bonner estava muito hostil, né? A Renata Vasconcelos também. Qual é uma prova disso? Que eles fizeram muitas afirmações. Como você pode provar isso? Ah, eles foram imparciais? Não, porque eles fizeram muitas afirmações. O entrevistador não tem que fazer afirmação, de jeito nenhum, certo? Nisso o Bolsonaro foi bem? Foi. Por quê? Porque ele respondeu as afirmações. Em alguns casos refutou, em outros não refutou, mas geralmente conseguiu responder. E em muitos dos casos respondeu muito bem. Certo? Mas, se eu fosse o Bolsonaro, aqui, um recado para você, Lula, não deixe eles fazerem isso. Um recado para você, Ciro, se estiver assistindo, você sabe que eu gosto muito de você, né? Não deixe fazerem isso. Eu não teria deixado ninguém fazer afirmações a mim. Não teria deixado o entrevistador afirmar coisas para mim. Você fez isso, então por quê? Não. Quando muitas dessas coisas são coisas que estão em questão. Certo? Eu teria dito, ou você para de fazer afirmações aqui, ou eu me retiro daqui. Né? Ou, fazer afirmação não é coisa para entrevistador. Entrevistador não é debatedor. Eu teria feito isso se eu estivesse no lugar dele. Se eu estivesse no lugar dele. Mas eu não estava. Né? Foram 5 pontos. O primeiro é esse das eleições, né? Que o Bolsonaro soube responder muito bem. Essa questão da democracia, etc., ele soube responder muito bem, mas isso não importa muito, porque o Bolsonaro, essa questão das eleições é uma questão mais exotérica do que qualquer outra coisa. Ainda que eu acho que nesse caso o Bolsonaro realmente seria difícil você argumentar contra o lado do Bolsonaro. Nesse ponto eu acho realmente que tudo que ele falou é verdade mesmo. Não tem para onde você correr, não. Que vejo alguém dizer que a urna eletrônica não é hackeável. O que é que não é hackeável? Né? O que é que não é hackeável? Agora, mas elas não são hackeadas por causa da democracia. Porque é uma crença em que você tem que ter para a democracia funcionar. Não, mas é como o Ícaro estava dizendo outro dia, né? Eu estava falando com o Ícaro, ele até trouxe um insight. Não são nós que temos que acreditar nas instituições. Elas é que têm que nos dar prova, né? Então, nesse aspecto, é difícil alguém negar que o Bolsonaro tem razão, né? E também do fato de que a urna eletrônica, de que existe a democracia, né? E de que a democracia seja um sistema bom, aceitável, nenhum deles é capaz de fundamentar isso, também não se segue que as urnas são auditáveis, né? Precisa demonstrar isso primeiro. Aí... isso é difícil você negar que ele tem razão. No ponto do Covid-19,
o Bolsonaro conseguiu fazer um bom trabalho em um ponto em que ele é muito difícil e às vezes indefensável em muitos aspectos. Por exemplo, a Renata Vasconcelos, quando tentou colocar o Bolsonaro na parede, acabou sendo colocada, né? Ele acabou conseguindo fazê-la se atrapalhar, né, em uma coisa. Em alguns pontos em que ela até tinha razão nas afirmações que ela fazia. E no fim ele acabou dando uma resposta, o Bolsonaro acabou dando uma resposta muito boa em um momento muito delicado. E em uma situação desfavorável, em uma situação onde o caso dele é até muito difícil de se defender. Convenhamos. Né? Agora, no momento em que ele começou a falar certas coisas sobre o PT, ele acabou ganhando espaço para falar. Ele acabou, digamos assim, tendo espaço para dar alguns hits, né, no oponente, que nessa hora, inclusive, eles o cortaram. Na questão do meio ambiente, eu tenho que admitir, ele foi muito bem preparado. Inclusive, ele conseguiu responder muito bem a muitas críticas que são tolas. Especialmente essa questão da interferência dos países europeus. Nisso ele foi muito bom. Falar da importância do agronegócio, né? Que, na minha opinião, eu acho que uma coisa que a esquerda brasileira faz e que ela fala, que ela deveria parar de falar mal do agronegócio. Porque o agronegócio foi o grande responsável pelo crescimento econômico que teve na época do Lula. Não foi a industrialização. O governo do PT foi uma época de desindustrialização. Na época do governo do PT, o Brasil cresceu por venda de matéria-prima. Essa crítica que a esquerda faz ao agronegócio é uma coisa que só faz mal a eles, né? Eles deveriam parar de falar nisso, até porque com isso eles alienam muita gente que trabalha no ar. Mas são os resquícios de bandeiras da Guerra Fria, né? Misturada com uma tentativa de agradar certos patronos internacionais. Mas enfim, né? Que o Lula foi um ótimo presidente para o agronegócio, diga-se de passagem, né? Isso ninguém pode negar. Agora, o que o Bolsonaro respondeu brilhantemente a isso? Respondeu muito bem. Agora, no ponto da economia, que é o ponto mais importante em questão, foi uma coisa curiosa, porque em vez de o Bonner tentar uma leading question ruim para o Bolsonaro, ele deslocou a pergunta para o Bolsonaro responder bem, para o Bolsonaro responder favoravelmente. No caso, ele fez a pergunta que ele tinha que fazer, mas no fim falou. Porque é claro que isso é culpa da pandemia e da guerra da Ucrânia e não do seu governo. Sem querer? Não foi sem querer. Ele deu aí ao Bolsonaro tudo o que ele precisava para defender a política econômica dele.
E nisso, o Bolsonaro também respondeu muito bem. Respondeu tão bem que o Bonner só fez uma pergunta. Agora, por que? É uma coisa que eu fiquei pensando. Por que o Bonner nisso aí foi tão bonzinho? Sendo que eu acho que a principal razão para muita gente não gostar do Bolsonaro é exatamente a razão econômica. E o Bonner definitivamente... E definitivamente a Globo não é simpática ao Bolsonaro. Na minha opinião, eu não sei o porquê disso, mas a Globo pode ser hostil ao Bolsonaro. Mas a Globo não tem nenhuma simpatia pela política econômica do PT, pelo desenvolvimentismo do PT, etc. Por isso, a Globo não tem nenhuma simpatia. Certo? Então, eu acho que isso aí foi, de certa maneira, uma forma de eles testarem qual seria a pergunta que mandariam a esse aspecto para o Lula. Porque eu acho que essa vai ser um colateral que vai ser muito exigido do Lula. Essa transigência de fazer certas... de prosseguir com um certo processo de liberalização econômica do Brasil, que é algo que eu acho que ele não vai fazer de jeito nenhum. E nem o Ciro. Aliás, eu vou até fazer um comentário à entrevista do Ciro de amanhã, certo? Mas, o Bolsonaro respondeu muito bem sobre essa questão da polícia. E agora, querendo ou não, o Bonner deu uma pista aí. Agora, quanto ao ponto do Centrão, na última pergunta, de fato, o Bolsonaro não conseguiu responder. Por quê? Porque ele não tem nada a dizer. Realmente, disso ele é indefensável mesmo. Agora, é inegável que ele deu a melhor resposta que poderia dar naquele momento. A melhor resposta que poderia dar em uma situação muito indefensável. Né? Uma situação muito indefensável. Que é muito difícil realmente ele responder. Ainda que em muitos pontos ele tenha se digamos assim, ele tenha conseguido colocar o governo dele como sendo um governo menos corrupto que os demais. Isso ele conseguiu colocar. Se o que ele falou é verdade ou não, é outra história. Até que ponto é verdade ou não, isso é outra história. Né? Mas eu acho que ele foi melhor agora, no resumo, do que em 2018. Em um ponto, realmente, o Bolsonaro foi muito ruim. Certo? Na questão da educação, ele não foi bom. Por quê? Porque realmente, quais são os critérios que ele usa para escolher o ministro da Educação? Não tem nenhum critério mesmo, né? Não tem nenhum critério mesmo, né? Aliás, ele não tem nenhum critério para fazer uma escolha para a qual não existe nenhuma boa opção, né? Não tem nenhum... Não, um ministro da Educação no Brasil tem que ser realmente um ente iluminado, né?
que é algo que está muito longe das pessoas que o Bolsonaro colocou lá. Mas enfim, né? Não é o Ministério a educação brasileira é um caso perdido mesmo, né? Vamos conceder, né? Vamos conceder, né? Um país que desde mais ou menos os anos 60 é o único país do mundo cujo QI médio, em vez de subir, cai. E é o país que consistentemente é o último lugar no G40. Vamos ser realistas, a educação brasileira não tem mais jeito, né? Agora é só um buraco mesmo. É só tudo ir para o buraco. E o que o Bolsonaro ou qualquer outro tem a fazer? Nada. Então são essas minhas considerações no geral. E as considerações finais do Jair Bolsonaro foram muito boas. Tanto para os já convertidos, quanto para convencer alguém que não concorde, alguém que esteja de fato indeciso, né? E é algo que eu acho especialmente que vai ser muito difícil para o Lula, por exemplo, alcançar. Ao menos em termos de concisão, né? Porque o Lula realmente não tem uma... Vai ser muito difícil. A grande dificuldade para o Lula, eu acho que vai ser ele dar respostas mais técnicas. Porque o Lula nunca fez o seu dever de casa quando assuntos são dados. Isso ele mesmo comenta. Enfim, é fundamentalmente isso. Vamos ver aqui como vai. Eu acho que se eu não morrer de raiva no processo, eu vou fazer também um comentário do Tiro Nomes, mas eu acho que não, né? Eu acho que... E depois o do Lula, né? O da Tebet, né? Não vou nem falar, porque ninguém quer ver mesmo, então ninguém vota nessa mulher mesmo, eu nem sei. A Tebet mesmo que é a última esperança dos empresários, etc., né? Certos empresários meio confusos. Eu notei que o Bono estava um pouco estranho assim. Ele estava com uns trejeitos assim meio diferentes, né? Não sei se fui só eu quem percebeu isso. Mas é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.